Estamos aqui com o Titio Maniese para mais um momento lindo. Quantidade de movimento. Como assim? Perceba que se eu falo, por exemplo, lá na cinemática, em equação de velocidade, equação Torricelli, equação horária, sempre isto é considerado partícula. A massa é desprezível, certo? V igual a V0 mais AT, a equação de Torricelli, a equação horária. Não tem massa ali. A massa existe, mas é desprezível, uma partícula. Agora aqui nós consideramos a massa. Então esse corpinho, essa massa, tem uma certa velocidade, tem uma certa quantidade de movimento. Já a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que depende totalmente do vetor velocidade. O que acontecer com o vetor velocidade acontece com a quantidade de movimento. Mas professor, teacher man, como assim, por exemplo? Não estou entendendo isso. Pera aí. Se a velocidade, por exemplo, for para lá, a quantidade de movimento é para lá. Se a velocidade for para cá, a quantidade de movimento é para cá. Se a velocidade dobra, a quantidade de movimento dobra. Se a velocidade triplica, a quantidade de movimento triplica. Tudo que acontecer com o vetor velocidade, acontece com o vetor quantidade de movimento. É um vetor, então tem módulo, tem direção e tem sentido. Como faz continhas com isso? Massa no sistema internacional em quilogramas, K minúsculo. Velocidade em metro por segundo. Se aparecer quilômetros por hora, divide por 3,6 e passa metro por segundo. E aqui não tem unidade específica nenhuma. Não tem um nome bonitinho para isso aí. Apenas é esta unidade multiplicada por esta. É quilograma multiplicado por metro sobre segundo. Não tem nome especial nenhum. A unidade da quantidade de movimento. Então, massa em quilogramas, velocidade em metro por segundo e acha a quantidade de movimento em quilograma metro por segundo. Vamos avaliar então os pontos importantes aqui. Perceba, imagine que eu tenha uma força resultante aplicada nesse corpinho. Resultante das forças na direção do movimento. Se eu aplico uma força resultante, nós sabemos que existe então um impulso. Se eu apliquei uma força resultante, eu dei um empurrão nesse trem aí. Tá. E a força resultante, sabemos da segunda lei de Newton, que se existir resultante, existe a aceleração. Tá. A função da aceleração é variar a velocidade. Tá. Mas se varia a velocidade, varia a quantidade de movimento. Epa! Se eu tenho uma força resultante na direção do movimento, eu tenho um impulso, tá? Se eu tenho força resultante, eu tenho aceleração. A aceleração provoca a variação de velocidade. E se varia a velocidade, varia a quantidade de movimento. Conclusão, este provoca a variação de quantidade de movimento. É o chamado teorema do impulso. Impulso faz variar quantidade de movimento. Ou seja, impulso é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Joia? Então perceba, se eu tenho uma força resultante atuando no corpo, eu tenho um empurrão, um impulso. Se eu tenho uma força resultante, surge uma aceleração. A aceleração provoca a variação de velocidade. E se varia a velocidade, varia a quantidade de movimento. Conclusão, o impulso provoca a variação na quantidade de movimento. Teorema do impulso. Quantidade de movimento e teorema de impulso. Quantidade de movimento igual a impulso é grandeza vetorial. Joia? Por enquanto, acabou. Beijo, tchau.